Olá, querido arranjador e querida arranjadora, eu sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para instrumentos de sopros, e hoje eu vou dizer para vocês porque todo músico deveria aprender a escrever arranjos para sopros. Tem 3 pontos muito importantes aqui, característicos, que realmente vai fazer você repensar. Se você nunca pensou em estudar arranjo, você seriamente vai mudar a sua concepção hoje, e você que já tem na cabeça que quer ser um arranjador, quer melhorar como arranjador, você com certeza vai ratificar esses conceitos. E disso eu não tenho dúvida. Então, antes de mais nada, eu queria falar sobre arranjo. Já falei algumas vezes com vocês aqui, né? O que é arranjo? Eu posso dizer para vocês que tem vários conceitos, né? E o mestre Yanguest, por exemplo, diz que o arranjo é viabilizar, né? Então, você pode encarar o arranjo como uma roupagem à sua música, né? Uma adaptação a uma melodia, né? Um ajuste orquestral, né? Com conceitos de organizações de diversos instrumentos, né? Uma reharmonização pode partir um arranjo pode partir de uma reharmonização, um grupo diferente, né? Uma cara nova para a música, né? Uma roupagem rítmica diferente. Enfim, são vários conceitos que a gente pode estar delineando como arranjo, tá? Então, antes da gente falar do arranjo para sopros, de fato, né, eu queria dar esse apanhado do macro para o micro, que muitas pessoas acham o seguinte, que arranjo... Ah, Rafael, para mim arranjo é um show de uma orquestra, um concerto de uma orquestra, né, um show de uma banda, e isso sim para mim é arranjo. E aí quando eu vejo os meus dois amigos tocando uma bateria, uma guitarra e um teclado e um contrabaixo, para mim isso não é arranjo, não. E, enfim, tem pessoas que pensam dessa forma, mas aí que está o X da questão, né? Porque arranjar, a gente pode partir do pressuposto que é escrever uma cifra, juntar 3 amigos ou 3 músicos, seja profissional ou amador, e tocar a sua versão. Então eu peguei aí, sei lá, o Carinhoso e acabei fazendo uma roupagem mais pop pro Carinhoso. Imagina aí, o Carinhoso pop. Tá joia, Rafael. E botei um trio, bateria, baixo e guitarra, né? Mexi na harmonia, em vez de fazer aquela quinta oscilante, né? Indo para sexta, quinta aumentada, sexta. Eu mudei, fiz uma harmonização mais simples e tal. E, enfim, para o contexto de pop funcionou. Isso é um arranjo, Rafael? É um arranjo, né? Então, assim, a partir desse pressuposto, a gente consegue expandir essa ideia de arranjo. Então, essa é a forma mais singela de um arranjador. Então, gente, o arranjador não é só o arranjador que escreve para sopros, o arranjador que escreve para cordas, né? O arranjador que escreve para trilha, que faz trilhas sonoras, né? Que escreve para orquestras sinfônicas, enfim. O arranjador, ele pode começar a escrever um mapa, uma cifragem de uma música, reharmonizar, colocar para os seus colegas tocar, seus amigos músicos tocarem, os profissionais músicos, que quer que seja, e executar com a sua versão. Então, esse seria o básico do arranjador. Então, essa pessoa que faz essa organização, né, que cifra essa música, que cifra essa melodia, coloca algumas ideias, ele é um arranjador. Na versão de entrada, eu posso dizer dessa forma, e não estou sendo pejorativo de forma alguma, porque eu comecei dessa forma, tá certo? Mas não é o fim. Quero dizer que para você iniciar nesse ramo de arranjo, você pode seguir em frente, né? Porque não necessariamente o arranjador que começa a escrever somente para sessão rítmica, ele tem capacidade, na verdade capacidade ele até tem, mas ele nesse momento que ele começa, ele não é totalmente habilitado para escrever para grupos maiores, para escrever para famílias de sopros, né, paletas, metais, bocais, paletas duplas, enfim. Para isso ele precisa mergulhar de fato no mundo dos arranjos e, enfim, estudar as técnicas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Conhecer as famílias, as tessituras, registro geral, né? A escala geral, onde soa o determinado naipe, onde soa determinado instrumento, como é que vai ser escrito, como é que vai soar. Então, esse é um pontapé a mais. Então, seria uma visão um pouco mais macro. Então, assim, na minha opinião, todo arranjador que começa a escrever,
para uma seção rítmica, ele tem a capacidade de escrever para instrumentos de sopros, para famílias de cordas, enfim, e para qualquer grupo, né? Basta que ele conheça de fato as técnicas, que ele realmente tenha familiaridade com o conhecimento na totalidade, entendeu? Então, assim, pô, Rafael, eu consigo escrever para o meu grupo, para minha banda, só a cozinha, né? Só a seção rítmica, porque é teclado, guitarra, baixo e bateria. E aí, eu consigo seguir em frente? Você consegue seguir em frente, sim. Se você pegar as orientações corretas, você vai com certeza dominar a arte de escrever para cordas, a arte de escrever para sopros, a arte de escrever dentro desse contexto de sopros para metais, para paletas, né? A arte de fazer combinações timbrísticas, né? De instrumentos de naipes diferentes. Então, tudo isso é possível, né? Mas o que eu quero salientar para vocês é o seguinte, gente. Deixa eu olhar bem nos seus olhos aqui. Boas ideias somente, né? Boas ideias como arranjo, como frases, como harmonias, isso somente não garante que o nosso arranjo vai soar bem. Infelizmente, eu queria falar para vocês o inverso, mas não é assim que acontece na vida real. Conheço muitos músicos talentosos por natureza, né? Criativos como só, né? Que têm ótimas ideias dentro desse contexto de base, né, como pianistas, como guitarristas, violonistas, etc. E quando pegam essa ideia e jogam para um grupo maior, né, principalmente para um grupo de sopros, às vezes, na maioria das vezes, a ideia não funciona, né, e aí a pessoa fica encucada mesmo. Caramba, Rafael, mas o que aconteceu? Eu conheço de harmonia, né, eu sei que as notas estão todas certas, mas na hora de expandir isso para o naipe não funciona. Não funciona de forma alguma. Vou contar para vocês uma história engraçada já já, mas esse fato de você ter boas ideias e não conseguir concluí-las nos sopros, isso é muito frustrante. Eu sei disso, já passei por isso, mas existe um caminho, é possível resolver isso. É totalmente possível com organização, seguindo metodologia, né, com exercícios e principalmente colocando conceitos em prática, né? Costumo dizer sempre isso para vocês e não vou cansar de me repetir, né? Arranjo se aprende na prática. Você precisa aprender que seja uma, duas técnicas, para, respira, raciocina e ó, coloca em prática, né? Colocar em prática, Rafael, vou até mais além. Colocar em prática não é só escrever no computador, né, no software, e deixar lá e ouvir, nossa, que bonito, legal. Não, você vai colocar no computador, vai ouvir, ficou satisfeito, você vai imprimir isso, vai pegar teus amigos músicos aí, ou músicos profissionais da sua banda, o que quer que seja, amadores, e vai tocar isso ao vivo, para você sentir a sonoridade ao vivo. Gente, nada substitui a sonoridade ao vivo. Definitivamente nada, tá? Acreditem nisso. Legal, então nós já falamos sobre o que é arranjo, né? Falamos também da diferença do arranjador para o arranjador de sopro, né? Nós vimos o quê? Que o arranjador de sopro, ele é um arranjador mais plus, né? Um arranjador mais completo, porque ele consegue, né, entender os conceitos básicos do arranjo, né, dentro de uma seção rítmica, um conceito de base, e consegue expandir isso para os sopros. E aí só lembrando, né, boas ideias só necessariamente, infelizmente, não garante que o seu arranjo vai soar bem. Você precisa conhecer a família com que você está trabalhando. E quando eu falo precisa conhecer, gente, qualquer músico é capaz de conhecer a família dos sopros. Tá? Não se limite, poxa, mas eu não toco saxofone, eu não toco trompete, eu não toco flauta, como é que eu vou escrever para flauta? Cara, você pode, mesmo não tocando, conhecer, né, estudar o instrumento, conversar com amigos, isso faz total sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, eu até respondi hoje no meu Instagram, um dos seguidores me perguntou sobre a confusão da escrita, né, da transposição com a tuba e o bombardino, né? Então tem bombardino em dó, bombardino em si bemol, eufônico, o que é o que, Rafael? É uma grande confusão. E eu converso muito com os meus amigos que tocam instrumentos diferentes do que eu toco, até com os saxofonistas também. Mas, por exemplo, o conceito de tuba é bem diferente, o bombardino também. Eu já fiz arranjos para eufônio, né,
que, enfim, na clave de Fá, que colegas me pediram, poxa, Rafael, tem como você colocar na clave de Sol, né, naquela formação igual o saxofone tenor, uma nona, porque para mim é mais fácil, eu leio com mais facilidade dessa forma, ou seja, a mesma parte eu apenas ajustei. Então, esses ajustes vocês têm condições de saberem. A mesma coisa funciona para tuba, né? Existem muitos materiais de tuba que gera muito contraste, gera muitos problemas, na verdade, né? Porque o que acontece? O arranjador menos experiente, ele ou segue uma escola, né, que é a escola real da tuba, que é escrita, na maioria das vezes, na nota que o tubista toca, e tem escolas que o tubista toca, ele lê a frase, né, e soa o oitavo abaixo. Né? E aí eu já conversei com amigos sobre isso e um dos amigos falou assim, Rafael, o grande problema é que a metodologia oficial da tuba demorou para chegar no Brasil. E aí foi se dando um jeitinho brasileiro e isso atrapalhou. Né? E aí o grande problema é quando o arranjador ele não escreve nem de um jeito nem do outro. Ele acaba misturando os dois jeitos, as duas formas. Aí isso dá muita dor de cabeça. Já cansei de tocar arranjos em bandas com colegas e eles carinhosamente falam, Rafael, vem cá dar uma olhada aqui nessa partitura, cara, nunca escreva assim. E aí ele me mostrava. Então, assim, para mim isso é muito bom, porque eu não sou tubista. Não sou tubista, não tenho a pretensão de tocar a tuba, embora seja um instrumento que eu acho maravilhoso, faz total sentido dentro de um contexto sinfônico, de banda, etc. Mas eu não preciso tocar o instrumento necessariamente para saber detalhes dele. Claro que quanto mais eu soubesse eu tocar, ótimo, melhor ainda. Mas, gente, eu não toco tuba, não toco trombone, não toco trompete. Estudei um pouquinho de flauta, mas não sou flautista, e eu sei alguns detalhes, né? Primeiro porque a gente pesquisou, primeiro que eu sei aonde está soando, né? Eu sei o resultado sonoro, e outra, não tenho vergonha nenhuma de estar conversando com profissionais dessa área. Então, muitas vezes, e eu vou continuar fazendo isso se eu tiver qualquer dúvida relacionado a registro, relacionado a mudança de oitavas, né, registro de chave, por exemplo, no clarinete, alguns treinados que a gente deve evitar. Então, esse tipo de coisa só acrescenta a gente como arranjador, né, coisas boas. E lembrem do seguinte, gente, você como arranjador, você tem a obrigação de fazer com que o teu trabalho soe o mais simples possível, seja o melhor executável possível para os músicos de sopros. Sabe? Não entra nessa de que, eu vou escrever aqui e o músico que se vire para ler. É músico profissional. Não é assim que funciona. Por favor, não caiam nesse conto aí. Agora a gente vai chegar propriamente dito nosso tema. Por que todo músico deveria aprender a escrever arranjos para sopros? Quando eu falo todo músico, é todo músico. Todo músico de verdade. Tá? Então eu queria realmente contar para vocês uma história, né? Porque assim, quando eu escrevi meu primeiro arranjo, é engraçado isso. Eu já tinha um baita conhecimento, né? Um baita conhecimento sobre harmonia, conhecia bem os acordes, então assim, dificilmente eu errava essas notas. E eu achava que isso já era o suficiente para que eu escrevesse um arranjo. Aí eu escrevi um quarteto de saxofone, né? Porque eu achava assim, mesmo, pô, na minha cabeça, né? Enfim, uma cabeça ingênua de quem nasceu lá na década de 80 e viveu a vida musical no início sem a internet. O que acontecia é que eu achava que na minha cabeça eu sabia os acordes, eu já tinha uma excelente percepção, então eu só vou pegar isso e jogar para o naipe, e vai funcionar. E aí foi um grande equívoco, né? O primeiro arranjo que eu escrevi, eu tenho ele guardado aqui até hoje. Diferente, eu tive não tô lembrando qual aluno me falou isso, mas teve um aluno que falou assim, Rafael, meu primeiro arranjo eu já até joguei fora, porque eu odiei. E assim, eu guardei. Um dia eu mostro para vocês aqui ainda, tá? Prometo isso. Mas aí o fato, gente, é que mesmo sabendo conceitos básicos sobre harmonia, né, tendo uma boa percepção, quando eu joguei a minha ideia para os sopros, foi terrível. Soou muito feio mesmo, né? Então isso foi por falta do quê? Por falta de conhecimento, de aplicabilidade. E essa aplicabilidade é algo que dá para ser treinável, dá para ser buscável, né? E você só vai encontrar se você buscar.
Se você não busca, você não vai encontrar. Então muitas pessoas não buscam, né, bons músicos, né, eu posso dizer dessa forma, não buscam porque acabam achando, mas tá bom, é isso aqui mesmo. E, gente, não é só isso aqui mesmo, não é só tá bom. Busque ser acima da média, né? Faça algo realmente que vai te tirar da mediocridade, né, da vida mediana. Eu costumo sempre falar isso para os alunos e procuro seguir isso para mim também. Então, assim, buscar ser algo melhor, né? E o Rafael melhor, né? O Rafael que amanhã será melhor que o Rafael de hoje, acho que tem que ser algo constante na vida do músico. Legal? E aí, gente, falando sobre a necessidade de estudar, né? E realmente depois eu comecei a estudar as técnicas de arranjo, né? De sopros, e isso realmente me ajudou muito. E aí eu quero citar para vocês aqui 3 tópicos fundamentais, né? Que me ajudaram. O primeiro tópico é esse aqui, vou colocar para vocês aqui, ó. O primeiro tópico, gente, o estudo das técnicas de arranjo para sopros, ele me ajudou muito mesmo a desenvolver a minha base teórica, tá? Como assim, Rafael, minha base teórica? Isso mesmo, minha base teórica. Então eu melhorei a minha escrita, eu passei a relacionar melhor as notas, né, que eu tocava ou até mesmo as notas que eu ouvia, né, sincronizando com as técnicas de arranjo. E eu também melhorei a minha criação melódica, minha criação de frases, minha composição, né? Então, foram assuntos que me ajudaram demais depois que eu comecei a realmente investir na carreira de arranjador, né? Buscando conhecimento com grandes pessoas, grandes músicos, né? Que fez a diferença na minha vida. Então, realmente melhorei a minha escrita. E o arranjador, ele precisa ter uma escrita legal, uma escrita ok, né? Uma escrita clara, né? Onde o músico vai executar o arranjo, ele já olha e pum, faz total sentido, né? Eu não me confundo, né? Onde está o tempo real, né? Então tudo tem que estar muito claro. Essa questão de tempo tem que estar tudo bem claro. Você não pode colocar figuras duvidosas. E eu já toquei muitos arranjos, inclusive de amigos meus, né? Que, enfim, tinha ótimas ideias, até não conhecia tanto a parte das técnicas de arranjo, e aí, além de não conhecer essas técnicas, também tinha uma escrita duvidosa, uma escrita rítmica, por exemplo. Isso atrapalha demais na hora de ler e, obviamente, vai atrapalhar muito na hora do teu arranjo soar, tá? Então, passei a relacionar as notas que eu tocava, né, e que eu ouvia, e esse aqui, para mim, gente, é um baita pulo do gato, né? Cara, a gente é músico, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Primeiro plano é tocar música, né? Fazer música, ser um bom músico, um bom instrumentista, ok. Mas não fique só nisso, né? Busque subterfúgios, né? Entenda o que você está tocando, como você está atuando no naipe, né? Que nota está sendo referenciada, né? Qual é a sonoridade do arranjo? Poxa, para mim soou X aqui nesse momento, nesse final. Eu estou conseguindo fazer aqui a sétima maior do acorde, né? Tô fazendo aqui um modo mixolídio. Esse tipo de coisa, gente, é uma virada de chave. E só acontece quando a gente busca. Se você não buscar, você vai continuar 10 anos, 20 anos, 30 anos sem entender o que eu tô falando. Porque eu sei que tem pessoas que estão entendendo, tem pessoas que não estão entendendo, e tem pessoas que eu tô conseguindo me comunicar, né? Que, assim, não tá nem entendendo, mas também não tá entendendo. Tá indo sabe, no fluxo. Alguma coisa tá fazendo sentido, mas vou continuar ouvindo. Então, assim, você quer se aprimorar, né? E, como eu falei, você tem a necessidade de aprender a escrever os arranjos para sopros, porque os arranjos, um dos benefícios, né, o benefício número 1 é ajudar a tua base teórica. E aí eu posso resumir essa base teórica, como eu falei, né, em melhorar a escrita, né, relacionar as notas que você toca, né, melhorar a sua criação, né, e enfim, fora que eu posso pensar em reharmonização, posso pensar na relação escala-acorde, arpejos, estruturas superiores, né, tudo isso é a parte teórica linkada com a percepção, né? Que vem muito, na minha opinião, né, pelo menos para mim, com base nas técnicas de arranjos, né? Naquilo que eu fiquei inclinado a partir de um momento a buscar, né? A aprimorar e a realmente buscar, né? A conquistar. Legal, gente? Então esse é o ponto número 1.
né? E conhecendo as técnicas de arranjo, não tenho dúvida que vai facilitar a tua vida nesse primeiro ponto, né? E o segundo ponto, que não é menos importante, é aprender também novas tecnologias. Cara, isso aqui eu sou fissuradaço em novas tecnologias. Quem me conhece sabe. Então, o mundo da música ele é muito gigante, né? Então, softwares musicais, por exemplo, existem softwares notadores, né? Que é o Sibelius, Encore, Finale, Musiccore, né? Existe também as DAW, né? Digital Audio Workstation, que é isso aí, Rafael. É o Reaper, o Logic, Pro Tools, Sonar, né? Ableton, como é aquele? Ableton Live, acho que é isso. Esse eu nunca usei, mas eu sei que existe também. Enfim, existe uma grande gama de software que serve para a gente gravar, né, o nosso trabalho. E não só gravar, também para a gente produzir, para a gente criar arranjos. Né? Através do que, Rafael? Através de VSTI, instrumentos virtuais. Né? Então, instrumentos que foram gravados em algum local do mundo por pessoas de verdade e foram depois sampleados e a gente consegue controlar esses sons. Então, assim, essa tecnologia, né, que veio para os anos final dos anos 90 e até hoje cada vez mais cresce, é algo que realmente faz com que a gente aprenda cada vez mais e as técnicas dos arranjos, elas acabam que penetrando também nisso, né? O Sibelius um grande exemplo disso, mas as próprias Digital Workstation, as DAWs, elas também servem para isso. Muitos arranjos eu acabo iniciando no Logic, já até mostrei para vocês algumas vezes aqui. Então, assim, eu faço uma base, uma guia, de repente uma levada de bateria com baixo e já tenho já uma ideia do arranjo e depois vou para o Sibelius, ou vice-versa. Né? Então, assim, são ferramentas indispensáveis para nós arranjadores e o quanto isso tende a fazer com que o nosso trabalho seja cada vez mais enriquecido. Né? E aí, paralelo a isso, gente, a todo esse cenário, né, tem também alguns programas, né, alguns software como o Band na Box, né, que é um programa onde você escreve a cifra e você já tem o resultado final, independente da cifra. Né? Ou a Realbi também acontece isso, mas, por exemplo, o Band na Box é um baita de um software sinistro, de fato, né? Incrivelmente lindo o banco de sons que ele tem, né? Na versão completa. Não é tão barato, mas na versão completa dele tem uns bancos de sons maravilhosos, gravados pelos maiores músicos do mundo. E, enfim, baterista de jazz, tem até instrumentos de sopro também. Baterista, baixista, pianista, guitarrista. E aí você escolhe, por exemplo, a levada que você quer, né? E praticamente você tem uma mini produção ali. Então, em alguns momentos eu também faço um playback do meu arranjo, né? E quando vou juntar, por exemplo, a sonoridade orquestral, né? A instrumentação do Sibelius, eu tranquilamente posso pegar esse som do Band na Box e somo a ele a sonoridade MIDI, né, utilizada também com o Note Perform, que é outro banco de sons. Então aí novamente o instrumento virtual pintando. E aí quando eu somo isso, gente, já é um resultado final muito bom, inclusive para mostrar para cliente facilita demais. Então há 20 anos atrás, por exemplo, isso aí era pouquíssimo comum, né? Então, cada vez mais isso tem aparecido, tá? Então, só para ficar claro aqui, os softwares musicais, essas novas tecnologias que nos auxiliam, né? São os softwares notadores, né? O Finale, vou escrever aqui, ó, Finale, Sibelius, as DAW seria o Reaper, o Logic X, que é o que eu uso, mas tem também, Logic, tem também o Pro Tools, e software com formato de playback, né? Tem o Band in a Box. Band in Box. Esse é campeoníssimo, tá? Vale muito a pena. Enfim,
E dentre outros VSTIs, né? Como eu mencionei aqui do Sibelius, eu, por exemplo, eu uso nativamente, quer dizer, eu uso acoplado ao Sibelius o Note Performer, que assim, não é o melhor dos melhores VSTIs, mas já me dá um resultado bem legal quando eu vou escrever alguma coisa. Não é um som MIDI, sabe? Aquele som xoxinho. Então, assim, é um investimento que vale a pena fazer. O quanto eu aprendo com isso aqui, e acreditem, gente, a valorização que eu tenho como arranjador em vários cenários, ela é diferente, porque não é todo músico que domina isso aqui. E, enfim, eu não sou um especialista em tudo isso aqui, mas eu utilizo, por exemplo, Finale, né, que era o que eu utilizava, o software que eu utilizava, o Notador. Migrei para o Sibelius, que tenho adorado, inclusive. E já gravei no RIP, meus primeiros trabalhos, minhas primeiras produções foi no RIP. Atualmente eu uso o Logic X para gravar, né, os meus arranjos que eu envio para todo o Brasil. Então, assim, vocês percebam que está tudo linkado uma coisa com a outra. Eu, como arranjador, eu faço meu arranjo, né? O contratante me pede para, além de arranjar, gravar em casa. Então eu já gravo aqui, abro o meu Logic aqui, escrevo o arranjo, gravo as vozes, as linhas, e tá tudo certo, né? E se precisar, ainda crio um playback de primeira linha com Band na Box. Então, cara, é bastante conteúdo, não é verdade? Vocês vão de concordar comigo. E aí o terceiro ponto, gente, que eu acho pertinente comentarmos, né, da importância que você terá, né, para realmente aprender a escrever arranjo para sopro, se você não escreve, e se você escreve, você vai com certeza se aperfeiçoar nessa arte, né, você vai ganhar o quê? Mais segurança e liberdade criativa nas transcrições. Meus amigos, transcrição é o poder, né? Você fazer transcrições, análises, seja como arranjador, como músico, instrumentista, improvisador, é algo que faz realmente você virar a chave, né? É um plus, sem sombra de dúvidas, né? O quanto eu aprendo quando eu vou fazer uma análise minha, do meu arranjo, que dirá de arranjos de outros. Então tem várias análises aqui no meu canal de arranjos de músicos que eu admiro, por exemplo, do Bruno Santos, que é um cracaço, um grande brother, e um arranjador, na minha opinião, uma das minhas referências nacionais. Então, o que eu ouço que me agrada, independente de qual for, de que arranjador seja nacional ou internacional, eu vou atrás da grade. Se eu não consigo a grade, eu tento transcrever algumas coisas, né? Então, o poder da transcrição, ela realmente dá, ela dá a segurança e a liberdade criativa, né? Porque a partir desse momento que eu começo a transcrever, começo realmente a ouvir, né, e a compreender esses conceitos, eu tenho mais segurança para escrever os meus trabalhos, né? E não estou falando do meu trabalho só como arranjador, não, meu trabalho como músico, né? Se eu for tocar uma melodia, se eu for criar uma melodia, se eu for fazer um improviso, né? Se eu for criar uma frase diferente para um naipe de metal, né? Essas coisas nos dão segurança. E eu vou te falar a verdade, um músico com segurança, cara, é tudo. Pior coisa é você ver um músico que não tem segurança, não é verdade? Seja tocando, seja dentro do estúdio, né? Seja regendo, seja ensinando. Imagina que eu falar para vocês um monte de coisa aqui e, mas eu acho que é assim. Vocês não vão me dar credibilidade e vamos ver, pô, mas esse menino aí, esse professor aí não está sendo tão confiante aí, eu vou duvidar dele. Então, assim, a confiança, a segurança dá credibilidade para o trabalho no geral. Então, um trabalho como arranjador, um trabalho como músico, né, instrumentista, como músico de estúdio, né, como músico enfim, de artista. Então, uma gama de cenários possíveis, né? A segurança é fundamental. E você fazendo uso da transcrição faz com que cada vez mais você fique mais liberto, né? Tenha mais liberdade para esses conceitos que, na minha opinião, é fundamental de verdade, né? E, por exemplo, analisar melodias, a harmonia, tirar a harmonia, né? O músico de sopro, no geral, o arranjador, no geral, ele tem que ter habilidade não só de tirar melodias, mas também a harmonia, ao ponto de ouvir uma harmonia e falar, uau, Rafael, é isso. Da mais simples à mais complexa. É óbvio que a mais complexa dá trabalho. Tem coisas que eu preciso ouvir mais de uma vez. 2, 3, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, depende do que é, né? Mas tem coisas que eu preciso ouvir apenas uma vez e já sei, já identifico. Por conta do quê?
por conta da habilidade de praticar, de transcrever, né? De tentar ver algo que eu ouvi novo e eu não reconheci de primeira vista. De primeira vista não, vou botar de primeiro ouvido, a primeira percepção. Então, quando eu ouço alguma coisa que me chama a atenção, que eu achei bonito e eu não percebi o que, cara, que bonito, mas não sei o que é. Cara, tenho certeza que eu vou sentar aqui no computador, se precisar eu pego o violão, né, para ouvir mais de uma vez, ou faço aqui uns rascunhos no teclado, não sou pianista, né, mas é o tipo de coisa que nós precisamos fazer, né, e o fato da gente estar estudando arranjo, né, tá pesquisando, tá transcrevendo, tá analisando grades, são coisas que acrescentam para o nosso cardápio, para a nossa experiência, né? Então, assim, realmente isso nos faz evoluir e, além disso, também permite fazer com que a gente saiba pisar, saiba onde a gente está pisando. Não, aqui eu estou pisando, aqui eu estou seguro. Ah, não, vou aqui para o lado, estou seguro, sabe? Então, esse tipo de coisa faz a gente fique tranquilo, relaxado, né? Pô, eu tô confiante, total confiante, eu sei onde eu estou pisando e tá tudo certo. Agora, quando a gente não sabe, a gente acaba saindo realmente do padrão enfim, eu fico muito nervoso quando eu não tenho total certeza de algum assunto, de qualquer coisa relacionada, fora a música também, né? Por exemplo, eu não me vejo fazendo um show, né, como músico bebop, porque essa não é a minha realidade, né? Então, assim, vocês não vão me ver pelo menos hoje. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos eu até mude esse cenário. Eu mude de ideia também, queira aplicar mais isso. Mas hoje vocês nunca vão ver isso. E se acontecer de ver, cara, eu vou estar muito nervoso e não vai sair, porque eu sei que não vai sair legal, né, o resultado. Então, assim, vocês têm esse fato de fazer realmente vocês terem segurança, liberdade, né, nas transcrições, nas análises, faz com que você fique mais à vontade. Não, eu tô tranquilo porque isso aqui eu domino, ou ainda que eu não domine, eu tô totalmente familiarizado no assunto e isso daí vai me deixar muito tranquilo. Eu tô pisando, sabe, nos caminhos que eu não vou cair. É tipo aquelas provas Pra quem é da década de 80, não sei quem tá da década de 80 e 90 aí, mas tinha as Olimpíadas do Faustão, né? Então, nessas Olimpíadas aí, tinha algumas provas que as pessoas tinham que passar por alguns locais que quando pisava, né, a maioria deles tinha alguns fundos, né, e a pessoa pisava e caía. Tá certo? E aí, o que acontecia? Perdia a prova. Então, assim, na música a gente não vai pisar e cair, porque a gente está conseguindo se situar. Não, aqui tá tranquilo, vou pisar aqui, vou pisar ali. Isso aqui tá totalmente dominado, entre aspas. Deixa eu fazer aqui, então, o resumo do que nós vimos na live de hoje. Bom, nós falamos, né, da importância, né, por que todo músico deveria realmente aprender a escrever arranjos para sopros, né? Falamos sobre o que é arranjo, né, desde o ponto macro desde o micro até o macro, né? Falando da diferença do arranjador para o arranjador de sopros. Falamos porque todo músico deveria realmente aprender os arranjos, e aí elencamos aqui 3 pontos importantes, né? Primeiro era desenvolver a minha base teórica, como é importante, né? Como eu melhorei minha escrita, passei a relacionar mais as notas de acordes, né, que eu tocava, as notas que eu ouvia, né? Melhorei a minha criação de frases, de melodias, né? Fora o contexto de relação escala-acorde, arpejo, enfim, sobreposições, né, com notas de tensão, etc. Aprender também novas tecnologias era o pilar número 2, né? E aí falamos dos softwares notadores, né? Softwares musicais, né? O Note Perform, instrumentos virtuais, falamos das DAW, como Reaper, Logic, Pro Tools, né? Software que transformam um playback, faz a gente criar um playback, como um Box, né? E dentre outros, né? E finalizando no terceiro pilar, né? O fato da gente escrever, da gente aprender a escrever arranjos para sopros, faz com que a gente ganhe mais segurança e liberdade, né? Criatividade realmente nas transcrições, né? Transcrições, nas análises de harmônicas, nas análises dos arranjos, né? Quando a gente compra uma grade, por exemplo, quando eu compro uma grade, cara, eu tô curiosíssimo para ver como é que o arranjador pensou, né? O que ele utilizou ali, por que ele pensou, e eu começo a pensar, né, olhar uma coisa, pô, mas essa linha aqui foi diferente, mas por que ele fez essa harmonia, por que ele usou essa harmonização em bloco, esse contraponto aqui, sabe? Então são coisas, gente, que você não vai ver no livro,
Música, assim, as pessoas acham que pum, vou fazer, eu já sei, já vou passar para você. Toma o bastão. Você aprendeu também. Não é. Você precisa tentar entender, né? Ter o raciocínio. E o raciocínio te ajuda a fazer realmente um trabalho melhor, né? Então, você ter realmente uma ascensão como arranjador. Então, analisar as melodias, as harmonias, de músicos e arranjadores que a gente gosta, né? E isso, com certeza, faz com que a gente, além de evoluir, né, tenha mais confiança e segurança no nosso trabalho e também faz com que a gente pise em caminhos que a gente está seguro, né? A gente não vai pisar em falso. Gente, então acho que é isso. Já convido vocês para a minha live de sexta-feira, né? Um quadro novo que eu tenho feito lá, onde eu analiso ao vivo com vocês arranjos de alunos do Método AIS. E para quem não sabe, o Método AIS é o meu método de arranjo, né? Arranjo de sopros para todos os naipes. Então é uma forma de ajudar esses alunos, né? Com uma análise mais de perto e também vocês verem, né? Que tudo que eu falo para vocês aqui não é da boca para fora, né? O que eu falo, eu faço. Né? O que eu não faço, eu não falo. Então eu acho importante falar isso, deixar isso bem claro para vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado da live e enfim, não deixe de me seguir se você não me segue ainda no Instagram, no Facebook, Rafael Oliva Aulas. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, já aproveita e se inscreve aí. Acho importante você receber as notificações, clica lá, ativa os sininhos e toda vez que tiver novas aulas, lives, etc., você já vai ser o primeiro a ser notificado. E, enfim, caso eu não consiga te mandar o aviso, você já vai receber direto do YouTube, que, enfim, é rapidinho e não falha. Legal? Então, acho que é isso. Muito obrigado pela audiência de todos, de verdade. E até breve. Um grande abraço. Valeu!